Olá, aqui é o Stefan e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante e de relevância contemporânea. Como que você, recém-formando do ensino médio brasileiro, consegue fazer a sua graduação no Reino Unido ou na Austrália? Se você em algum momento já teve interesse de fazer a sua graduação ou na Terra da Rainha ou na Terra dos Cangurus, você deve ter percebido que nenhum desses países, pelo menos a maioria das universidades nesses países, aceitam o certificado de conclusão de ensino médio. Mas existe sim como você poder fazer a sua graduação num desses dois países usando uma porta alternativa. Vamos lá? Então você que sempre sonhou de fazer a sua graduação no Reino Unido ou na Austrália, se depara com um fato importantíssimo. Você fica sabendo que a maioria das universidades nesses dois países não aceitam o certificado de conclusão de ensino médio. E aí a curiosidade bate, né? Você acaba fuçando um pouquinho mais e percebe que o equivalente a um International Baccalaureate, High School Diploma, GCSEs é o certificado de conclusão de ensino médio, mais um ano de curso numa faculdade brasileira. É isso mesmo. Para a maioria das universidades britânicas ou australianas, você precisa, além do certificado de conclusão de ensino médio, conseguir terminar um ano numa faculdade brasileira antes de aplicar para uma graduação numa universidade num desses dois países. Mas que chato isso, não? Então seria mais fácil você começar e concluir o seu bacharelado no Brasil e depois fazer simplesmente um mestrado fora. Mas existe um caminho alternativo para você poder fazer a sua graduação num desses dois países. Estou falando do Foundation Year. O Foundation Year funciona mais ou menos como um cursinho. Ele tem duração geralmente de um ano, que se você conseguir uma certa nota média no Foundation Year, lhe permitirá que você possa progredir para fazer a sua graduação ou no Reino Unido ou na Austrália. Nesse vídeo eu vou comparar os requisitos de admissão para candidatos brasileiros da King's College, em Londres, com os requisitos de admissão de candidatos brasileiros na University of Sydney, na Austrália. Eu vou falar um pouco sobre o International Foundation Program da King's College, em Londres, que oferecem programas de Foundation muito específicos. E o Foundation Program da University of Sydney. Requisitos de admissão para King's College, London. Os requisitos de admissão para King's College em Londres, que é uma das melhores universidades do Reino Unido, depende, assim como de todas as outras universidades, de onde o candidato se formou. E quando eu digo onde, eu me refiro especificamente de qual país o candidato se formou com o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente. Uma simples conferência do site da King's College London já lhe mostra de uma forma bem clara e direta. O certificado de conclusão de ensino médio brasileiro, em si, não é suficiente para que o candidato possa entrar num curso de graduação na King's. Portanto, quem sonha em estudar na King's, UCL, LSE, etc., terá de fazer, além do certificado de conclusão de ensino médio, o International Foundation Program, ou o Foundation Year. E muitos podem enxergar isso de uma forma negativa. Afinal, além da graduação que eu vou fazer daqui um ano, ainda preciso fazer mais um ano de cursinho? É complicado. Mas não é um ponto negativo de forma alguma. O Reino Unido adotou o sistema de Bolonha, ou seja, você concluirá a sua graduação em apenas 3 anos, em vez de completar a sua graduação em 4 anos, como é o caso dos Estados Unidos ou do Brasil. Então você ter mais um ano de estudos, tecnicamente falando, não é tão problemático assim. Mas, para candidatos que têm o certificado de conclusão de ensino médio, o Foundation Year é um requisito obrigatório para você fazer a sua graduação no Reino Unido, a não ser que você tenha o High School Diploma ou o International Baccalaureate. Aí a história é completamente diferente.
você praticamente ficaria dispensado nesses dois casos de fazer o Foundation Program. A própria King's College London oferece dois tipos de programas de Foundation para você, candidato brasileiro ou brasileira, que procura fazer a sua graduação na prestigiosa Universidade Britânica. São eles: o King's International Foundation e o segundo, o Extended King's International Foundation. E para ilustrar exatamente quais são os requisitos e prazos desses Foundation Programs da King's, eu vou focar apenas no primeiro, o King's International Foundation. Você vai ficar sabendo quais são os prazos e exatamente como funciona o processo de admissão. Partiu? O King's International Foundation Program. E vamos mergulhar diretamente no assunto, que a King's oferece muitos, mas muitos, Foundation Programs. A King's College oferece um total de 8 programas de Foundations diferentes. É isso mesmo. E qual Foundation você deve escolher vai depender muito de qual bacharelado você quer cursar depois de concluir seu Foundation Program. E eu vou mostrar agora uma lista desses 8 programas de Foundations que a King's oferece. Esses 8 programas são Biologia e Química, a Administração de Empresas e Ciências Sociais, Ciência da Computação e Engenharia, Economia e Matemática, Relações Internacionais e Ciência Política, Artes Liberais e Ciências Sociais, Matemática e Administração de Empresas e, finalmente, Matemática e Física. Como eu disse, qual desses programas você deve escolher vai depender muito de qual bacharelado você quer fazer depois de você finalizar esse 1 ano de Foundation. E para você saber exatamente qual desses Foundation Programs você deve escolher, a King's oferece um ótimo recurso no site de International Foundation deles, o Foundation Finder. Nessa ferramenta de Foundation Finder, você poderá colocar qual é a graduação que você pretende cursar, e nesse exemplo seria o Bacharelado em Direito ou o LLB, e a plataforma te mostra logo de cara que o Foundation certo para você é o Foundation em Relações Internacionais e Ciência Política. Lembrando que esse é o exemplo para quem quer fazer curso de Direito na King's College. Muito bacana, né? E eu vou deixar o link do Foundation Finder aqui na descrição para você ter acesso a esse recurso. E quais exatamente são os requisitos de admissão para o King's International Foundation? Os requisitos para admissão para um dos International Foundation Programs da King's são muito mais simples que os requisitos que você teria que mandar pelo UCAS se você quiser aplicar diretamente para uma graduação no Reino Unido. Você vai precisar de um personal statement, que servirá como carta de motivação, onde você deverá explicar o porquê você quer, no nosso exemplo, cursar direito e por que você escolheu o Reino Unido. Segundo ponto, uma cópia digitalizada do seu histórico do colégio, traduzido, que você enviará pelo portal de aplicação do King's Apply. E, finalmente, terceiro ponto, a sua nota de proficiência na língua inglesa. No caso da King's International Foundation Program, estamos falando apenas do IELTS. E as notas que você vai precisar na prova de proficiência do IELTS para entrar no King's International Foundation Program são muito mais baixas que as notas que você precisaria se você quisesse aplicar diretamente para um bacharelado no Reino Unido. Você vai precisar de um Band Overall de 6,0 com uma nota de 5,5 nas subcategorias de Reading, Listening, Speaking e Writing. E o prazo para você juntar toda essa documentação cada ano para você conseguir ser cogitado para o King's International Foundation Program é dia 31 de julho. E tem um Priority Deadline do dia 31 de março cada ano. Então é muito importante você ter um planejamento robusto para esse processo de aplicação e você se programar com bastante antecedência. Vamos falar agora dos requisitos de admissão para a University of Sydney.
na Austrália. Admissão para a University of Sydney. Agora que falamos do Reino Unido, vamos viajar para a terra dos cangurus, Down Under. Vamos ver quais são os requisitos de admissão para você, candidato brasileiro ou brasileira, conseguir entrar numa graduação na University of Sydney. Para você que tem muita vontade de estudar na University of Sydney, provavelmente você já entrou no site da universidade para ver quais são os requisitos de admissão de candidatos brasileiros. Mas existe um problema: o Brasil nem se encontra nessa lista de qualificações aceitas pela universidade. Em diversas conversas que a gente teve com oficiais de admissão da University of Sydney, eles confirmaram uma informação importantíssima para candidatos brasileiros. Além do certificado de conclusão de ensino médio, você vai precisar ou do Foundation Program deles, ou então de 1 ano de bacharelado de alguma universidade no Brasil. Então, sem muita enrolação, vamos falar sobre o programa de Foundation da University of Sydney, ou o University of Sydney Foundation Program, também conhecido como USFP. University of Sydney Foundation Program. O Foundation Program da University of Sydney é oferecido pela Taylor's College, que oferece um ponto de entrada para candidatos brasileiros que querem fazer uma graduação na Universidade Australiana. A Taylor's College oferece 3 tipos de Foundation diferentes para candidatos internacionais como você. São eles: o Intensive, o Standard e o Extended. A principal variante desses 3 modos é quanto tempo você vai precisar para concluir o seu Foundation Program. De forma bastante resumida, você pode completar o seu Foundation Program na Taylor's College a partir de 39 semanas, que é o tempo que você precisará para concluir o modo intensivo ou intensive, até 72 semanas, que é o tempo necessário para você completar o Extended. E tudo vai depender principalmente da sua disponibilidade e das suas habilidades, principalmente na língua inglesa. O processo de aplicação para o Foundation Program da University of Sydney é feito diretamente no site da Taylor's College. E eu vou dropar o link aqui na descrição para você ter acesso a esse site. O sistema de aplicação para o Foundation da University of Sydney é super simples e as documentações exigidas são praticamente iguais ao do King's International Foundation. Você vai precisar de um personal statement, onde você vai documentar toda a sua motivação para querer aplicar à University of Sydney, assim como seu histórico acadêmico e ou profissional, se você tiver, e as suas motivações também para aplicar para o Foundation Program da Taylor's College. Você também vai precisar de uma cópia digitalizada do seu histórico do colégio com sua respectiva tradução, com o resultado que você obteve na prova de proficiência, além de uma foto da página de foto do seu passaporte. Get on ya, Raymond! E agora vamos ver quais são as notas requeridas pela prova de proficiência ou IELTS para cada um dos modos dos Foundation Programs oferecidos pela Taylor's College. Para o Intensive deles, que dura 39 semanas, você vai precisar de um Overall Band Score de 6,0, com nenhuma das subcategorias abaixo de 5,5. Para o Standard deles, que dura 52 semanas ou 1 ano, você vai precisar de um Overall Band Score de 5,5, com nenhuma das subcategorias com nota abaixo de 5,5. E para o Extended deles, de 72 semanas, você vai precisar ter um Overall Band Score de 5,0, com nenhuma das subcategorias abaixo de 5,0. Quanto aos prazos de admissão para o programa de Foundation da University of Sydney, eles trabalham com rolling admissions, ou seja, não tem um hard deadline ou prazo fixo. Mas quanto mais cedo você aplicar, melhor será para a sua candidatura.
E para quem quiser aplicar para o Foundation Program modo Standard da University of Sydney, eles têm duas turmas. Uma que começa em fevereiro de cada ano e a outra turma que começa em julho de cada ano. Eu diria que seria importante e prudente você aplicar com até 3 meses de antecedência da data de início dessas turmas. Então é isso. Nesse vídeo eu te mostrei que sim, é possível você fazer a sua graduação no Reino Unido ou na Austrália, mas que se você tiver só o certificado de conclusão de ensino médio e não quiser fazer um ano de graduação no Brasil antes de aplicar para uma universidade no Reino Unido ou na Austrália, a passagem pelo Foundation Program é necessária. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo ou qualquer outro vídeo que você assistiu nesse canal, deixa aqui nos comentários abaixo, que eu vou responder o mais rápido possível. E aí, quer fazer a sua graduação no Reino Unido ou na Austrália, mas está confuso com o processo e não sabe por onde começar? Então você precisa daquela ajuda especializada. Clique no link abaixo para você dar o seu primeiro passo. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser a primeira pessoa a receber todos os meus conteúdos. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. Se você gostou muito desse vídeo, clique nesse botãozinho aqui para você se inscrever ao canal, ou clique nessa caixinha aqui do lado para você ver um vídeo relacionado a este vídeo. Muito obrigado pelo apoio.